Muito bem, então, essa é a nossa disciplina de eletromagnetismo avançado, certo? Eu já adiantei algumas informações, né? Para você, né? Pelo nosso Classroom, né? Bom, é importante dizer, né? Essa disciplina admite que você tenha um bom background já em eletromagnetismo, né? Certo? Tanto de campos estáticos quanto de campos dinâmicos. E agora eu vou fazer o mesmo eletromagnetismo, agora com algumas ferramentas matemáticas mais avançadas, certo? Isso é uma cadeira importante para a engenharia elétrica em geral, e principalmente na nossa área de fotônica. Certo? A gente lida muito com o campo eletromagnético, interação de campo eletromagnético com a matéria, esse tipo de coisa, certo? Então, basicamente, o programa da disciplina, né, é esse aqui, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá? Você tem aí ele faz uma revisão matemática, é uma revisão semelhante à que se faz na graduação, no curso de eletromagnetismo estático, na parte estática, né? Ele faz a revisão da matemática que é utilizada no curso, certo? Depois a gente segue mais ou menos uma sequência que é semelhante à sequência da graduação, só que a gente tem ferramentas, como eu falei, ferramentas de matemática mais avançadas. Então a gente vai falar sobre eletrostática no vácuo em meios elétricos, né? Depois, problemas de valores fronteiras em eletrostática, com as ferramentas matemáticas avançadas que eu falei. Vou falar sobre condução elétrica, magnetostática. Daí você vai, lei de Faraday, de corrente de deslocamento das equações de Maxwell para campos dinâmicos. E a gente entra na parte 2 do curso da graduação, que é ondas eletromagnéticas e algumas conceitos importantes, como atenuação de dispersão. Depois desse curso, o curso seguinte chama-se Fundamentos de Ótica e Propagação de Luz, que é mais aplicações da teoria eletromagnética, também com uma ferramenta matemática mais avançada, certo? Nosso cronograma está aqui, tá certo? Que está mais ou menos a sequência de aulas, né, que a gente vai fazer. A gente começando hoje, né, deve terminar, tá certo? Dia 5 de julho, com a última atividade, certo? Nós temos, basicamente, se você olhar aí, em termos de avaliação, né? 6 avaliações, certo? São 6 listas de exercícios, que a gente liberou uma hoje, né? Hoje, para ser devolvida a lista 1, né? No dia 5 de abril, daí a gente libera a segunda lista, a lista 2, certo? Como é que é? Não, a avaliação é a arguição sobre os assuntos da lista. Tá? A gente vai estudar por exemplo, lista 1 são os tópicos da aula 1 a 4, né? De 1 a 3 é a revisão matemática, a aula 4 já é o começo da eletrostática. Você vai estudar esses assuntos, você vai tirar dúvidas, espero que você tenha tido dúvidas, certo? Vai fazer a lista. E a gente vai discutir conceitos, né? Ou talvez eu possa até passar pelo que você fez para discutir alguma coisa que você fez, mas eu vou perguntar a você sobre os conceitos associados ao assunto, certo? Sua nota, basicamente, é metade lista, metade essa avaliação oral. Tá? Então, nós temos a possibilidade também de fazer as nossas aulas diretamente em videoaula. Certo? Como nós temos, no momento, só tem você, né? Pode ser em videoaula, talvez seja mais conveniente. E daí você vem tirar dúvida e a gente vai interagir, porque eu vou fazer essa arguição oral. Certo? Então você vai ter que assistir a aula, não tem jeito. Porque videoaula, o perigo é a pessoa não assiste. Mas quando você faz a interação direta com a avaliação, aí a pessoa tem que assistir realmente, porque vai ter que responder as perguntas. Tá? E fazer a lista e entender. Tá? Então, provavelmente, a partir da segunda aula, eu faço a videoaula, porque daí a qualidade é melhor. Porque eu faço a videoaula aqui no meu iPad, a qualidade da gráfica fica melhor. Entendeu?
do que essa gravação que eu faço aqui, que eu faço online, depende da rede, etc. Certo? E eu estou disponível para tirar dúvida. Você aí não precisa fisicamente vir para cá, certo? Você pode ficar onde você estiver, eu libero a aula, eu informo a aula liberada, você vai assistir. Qualquer dúvida, você me pergunta. Tá? Pode ser remoto e pode ser online. Certo? Pode ser na hora da aula, se você quiser tirar dúvida, certo? Que fica mais conveniente, tá? Ele fica dando aula. A aula não precisa ser exatamente na hora da aula, pode ser depois um pouco, certo? Pode ser no horário separado, porque você assiste a hora que você quiser. Mas, por exemplo, eu posso estar gravando a aula nesse horário aqui, certo? E ela não vai estar pronta agora, vai estar pronta mais de noite. Certo? Mas aí você pode agendar antes, quer tirar dúvida, você pode vir aqui falar comigo da minha sala. Tá? Talvez a coisa flua bem assim, né? Mas o importante é você estudar, tá? Tirar dúvida. Tá? Você fez graduação em engenharia? Em física. Ah, certo. Aonde? Na Ural, tá. Então você fez física matemática, né? Ah, então você já sabe um bocado de coisa. Já. Certo, tá bom. Então a gente vai usar aquela matemática lá do African, essas coisas assim, para fazer algumas coisas. Tá. E o considerador dinâmica foi qual livro, você lembra? Foi o... Esse até que estava no Brasil. Foi, mas da graduação. Da graduação? Da graduação. A pessoa está usando o Jackson, tá bom. A pessoa usando apoio, geralmente, na física, né? A graduação usa outro, mas estão usando isso aí também, tá certo. Bom, então tá bom, você fez física, certo? Isso já ajuda um pouco na matemática, né, que a gente vai usar, certo? Você fez mestrado. Esse curso do Jackson foi e na pós? Na pós eu não sabia. Você fez engenharia física? Foi aonde? Aonde? Ah, tá, certo. Lá tem mestrado em engenharia física. Ah, não sabia. Tá bom. Certo. Beleza. Quem foi o seu orientador? Foi o Martini. Ele chegou a ideia e o orientador foi o professor Laura. Certo. Ok, tá bom. E aqui quem é seu orientador? Renato. Agora aqui é Renato, certo? Tá bom, beleza. Tudo ótimo. Bom, deixa eu ver o que eu posso falar mais. Bom, avaliação, expliquei, né, agora há pouco. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui na... Essa avaliação do dia 5. A gente vem para cá. Vem para cá. Presencial mesmo, certo? Então, aqui tem o dia 5 de abril, 26 de abril, certo? 12 de maio, 31 de maio, 16 de junho e 5 de julho, né? Outra coisa, então eu já coloquei aqui no Classroom, né? Eu vou disponibilizar as listas por aqui, né? Você já viu, certo? As atividades aqui, lista 1, né? Que é um formulário, tá certo? Você baixa o folheto da lista, né? Daqui. Tá? Daí você... É tudo à mão, tá certo? A lista é à mão, né? Escrita. Né? Você digitaliza e faz o upload. Tá? Tá aqui as instruções, né? Ele vai capturar seu e-mail, ele pegou o meu aqui direto. Tá? E você bota seu nome, você vai e faz o upload, certo? Aqui o PDF, tá bom? E aqui tem as instruções para essa primeira lista aí, certo? Bom, tudo bem. Alguma dúvida? Hã? Você faz aqui, ó. Deixa eu abrir de novo aqui. Você faz a lista, digitaliza, certo? Gera um PDF, certo? Deixa eu continuar aqui. Você vem aqui, adicionar arquivo. Tá? Aí ele vai fazer.
ver se tem mais alguma coisa específica. Bom, o que nós temos aqui? Né? Aqui está mais ou menos, só para dar uma ideia, né? Cada lista tem o tema de 4 aulas. A 4, né? Certo? A 5, a 8, eu acho, né? Certo? E assim por diante. Né? Deixa eu ver a última também, 21, 24, né? Essa parte final aqui do curso, né, que a gente entra em a gente tem a parte 5, que é a parte 4, né? Acho que é. A gente tem a penúltima parte do curso, né? O quinto tema, digamos assim, mais ou menos. Né? Mais ou menos campos variantes do tempo, as equações de Maxwell. Né? E a parte seguinte entra ondas, atenuação e dispersão. Tá? Essa parte já tem interseção com o curso seguinte. O curso seguinte começa com isso também. Então, é meio repetido para revisar, digamos assim, né? O curso fundamento de ótica, certo? Bom, então vamos começar aqui. O que a gente vai fazer aqui nessa primeira parte? A gente vai fazer uma revisão matemática dos elementos da álgebra vetorial que a gente usa, né, em geral, né, em eletromagnetismo especificamente, certo? A gente vai falar sobre vetores, né, sobre transformações de coordenadas de vetores, vai falar sobre integração do espaço tridimensional, que é um conceito importante para você estudar operações diferenciais. Você começa com integração e depois vai para a derivada, né? Ao contrário de cálculo tradicional. Tá? E precisa desse conceito para poder definir algumas operações diferenciais. Depois a gente vai para os operadores diferenciais que aparecem nas equações de Maxwell, né? Divergente rotacional. Os teoremas que são importantes para garantir a unicidade das soluções das equações de Maxwell. Né? E aí ele termina a revisão matemática e começa a parte de eletrostática. Né? Com a lei de Coulomb, etc. Então, o que a gente vai fazer hoje é fazer essa parte aqui, a gente vai até essa parte de transformação entre coordenadas e vetores, certo? Não é aqui não, peraí. The Good Reader. Pronto. As notas de aula aqui, nós temos notas de aula, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui. Nós temos aí, certo? Notas de aula, né? Do curso. Vou abrir aqui, por exemplo, certo? Acho que tá bom, né? Tá? Mais ou menos aí, tá certo? Então, são assim, mais ou menos, né? Essa primeira nota de aula de hoje, que está aqui, agora que eu percebi que ela está com informações de um semestre passado aí, né? Deixa eu ver aqui. Aula 1, certo? Então, isso aqui, alguma coisa é útil, tá certo? Isso aqui é mais ou menos verdadeiro, tá certo? Tem informações que são as mesmas, né? Biografia, que eu não falei. A emenda está aqui, certo? Esse cronograma aqui não se aplica, tá? Isso aqui é de outro curso anterior. Então, eu percebi isso hoje, que está assim. Tá? Bibliografia, né? É importante a gente falar sobre isso. Esqueci de falar, né? Lá para o nosso curso passado, né? Nós temos referências básicas, né? Bom, esse aqui é um livro, tá certo? Que está saindo esse ano, tá? Da minha autoria, tá certo? Ele é utilizado como base para os cursos de graduação em pós. Tá? Ele está chamado Tratado de Eletromagnetismo. Ainda não está disponível. O EPUB vai estar disponível logo. E a versão impressa vai demorar um pouquinho mais. Tá? O EPUB de 2022, impressa, apesar de ser 2021, ainda não saiu, porque é muito caro esse livro para sair, então estão... E o livro do Jackson, que é o livro também que tem a parte matemática, certo? Enquanto esse livro não está publicado, a gente vai utilizar uma referência,
um livro mais simples, baseado nesse livro, que está disponível online, que eu vou colocar aqui, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar aqui, tá certo? Que é esses 2 capítulos aqui, tá certo? Parte 1 e parte 2. Se você vier aqui, né? Só mostrando, isso aqui é o meu portal, tá certo? Deixa eu escrever aqui. Escrever aqui. Tá aí. Você pode atingir meu portal por aqui, tá? Barra Fontana, ou por aqui. LSI, que é o laboratório, né? .uspe.br barra Fontana, certo? E nesse portal você vai ter um link para o e-book, né? Vamos ver aqui. Tem algumas coisas aqui interessantes também, os aplicativos web, né? Isso aqui é um calculador de reflectância de estruturas multicapazes para as camadas, tem um bocado de coisa aqui. Mas, particularmente para cá, tem alguns web papers que são interessantes para resolver alguns problemas. Bom, mas temos aqui, parte 1 e parte 2, né? Parte 1, vai ter os capítulos, certo? Vai ter aqui o capítulo 1, certo? No qual ele está se baseando. Também tem o do Jackson, mas o Jackson não tem isso aí. Tem física matemática, certo? Do Afkin, né? Que está com bibliografia suplementar. Mas aqui tem a parte 1 do capítulo, tá certo? E assim por diante. Cada coisinha dessa é um capítulo, né? Aí tem tudo aí, certo? E por aí vai, daí você vai... Parte 2, né? É o final do nosso... Essa é a parte final do nosso curso. Já do mais avançado. Né? Então aqui vai ter coisa mais sofisticada do que isso. Enfim, então... Aí tem todos os capítulos aí, né? Quando entrar em atividade o livro, isso aqui vai sair do ar. Esse e-book aqui, tá? Quando o livro oficial entrar, daí esse e-book vai ser recolhido. Tá? Bom, então, bibliografia. Esse livro, Tratadeira do Magnetismo, né? Parte que é um livro completo, certo? Deve ter o EPUB em um mês, ele deve estar disponível. E, enquanto ele não sai, a gente está usando esse e-book online, né? E o livro do Jackson, certo? E temos as referências suplementares, né? Afkin é uma delas. O livro do Afkin, Física Matemática. Tem o livro do Ramo também, que é muito bom. Né? Esse aqui é um paper de... É um livro do Marx, na realidade, que é muito mais complicado do que as equações que foram feitas depois, certo? Porque as equações dele têm todos os termos em coordenadas. Esse sistema de coordenadas fica muito complicado, coisa gigantesca, né? Mas, enfim, mais para curiosidade, para ver como é que era o livro dele, como é que foi o livro dele exatamente. Né? Muito bem. Bom, vamos começar, então, com a nossa aula de hoje. Né? Eu vou correr um pouquinho, porque a gente atrasou aqui essa parte. Né? A gente vai falar hoje sobre essa parte aqui, certo? A gente completa com essas 2 aulas aqui, a revisão completa, mas hoje só vamos conceituar vetores, sistema de coordenadas e transformações de coordenadas de vetores. A gente... Isso aqui é o resumo, mais ou menos. Vai falar sobre subprodutos de vetores, sistema de coordenadas que a gente usa basicamente. Você sabe que tem muito mais do que isso, né? No livro do Afkin a gente fala sobre vários, outros sistemas, né? Vou usar esses 3, só como exemplo. E transformações de coordenadas de vetores. A gente representa um vetor da forma tradicional, certo? No nosso curso, um vetor ele vai ter uma seta em cima. Né? Isso aqui vai ser um escalar, né? Isso aqui vai ser um vetor. Então, sempre vai ter uma seta em cima. Tá?
A gente representa o efeito, né, do vetor. A gente tem 3 propriedades: modo, direção e sentido. Em algumas situações é importante saber a linha de ação, porque isso pode provocar um torque, né? Tá? Então, e a gente representa assim, geometricamente, né, digamos assim, como sendo uma linha com um certo comprimento e uma seta mostrando para onde a ação ocorre, né? O vetor para onde ele aponta. Aí você está empurrando para lá, então o sentido é para lá. Empurrando para cá, o sentido é oposto, né? A gente faz soma de vetores usando a receita do paralelogramo, né? Tem 2 vetores A e B. A soma não é que nem a soma tradicional de escalagem, né? Não é a soma de comprimento, mas a soma que dá um novo vetor, tá certo? Cuja magnitude é o comprimento, mais ou menos, dessa diagonal desse paralelogramo, tá certo? Você pega um vetor, por exemplo, A, você fixa ele, pega o B, translada. Quando você translada o vetor, né, se você não estica ele, nada, ele permanece o mesmo, tá? Então, você translada o vetor até a extremidade A e forma esse triângulo aqui, ou vice-versa, né? Você também pode botar o A na ponta de B e dar o mesmo resultado, certo? Então, é assim que a gente faz soma, né? Então, nunca isso aqui vai dar, seja soma de comprimentos, não é a soma de vetores, né? Tá? São coisas diferentes. A gente tem também uma coisa importante, é subtrair vetores, né? Então, a gente tem aí, antes de eu falar em produto, eu vou falar aqui sobre subtração, né? Como é que a gente faz, né? Tá? Bom, para fazer subtração, por exemplo, A menos B, né? Digamos que eu tenho o vetor B aqui. Então, eu tenho que construir esse vetor menos B e somar A com esse vetor menos B. Como é que a gente faz isso? A gente faz um produto de um escalar, digamos, lambda, com um vetor, no caso B. Tá? Esse escalar, quando eu faço o produto de um escalar com um vetor, eu escalo o tamanho do vetor, né? De um fator lambda, módulo de lambda mais especificamente, certo? Digamos que lambda seja positivo, né? Então, lambda B pode ser um vetor menor ou maior, né? Tá? Depende da magnitude. Isso aqui é o caso lambda positivo, né? Maior, aliás, desculpa, menor do que 1. E lambda maior do que 1, né? Especificamente, se eu escolher lambda igual a menos 1, né? Então, eu construo um vetor que é oposto a B, né? Menos 1B, tá? Então, em resumo, né? Quando você multiplica por um vetor por um escalar, você altera o tamanho de um fator magnitude de lambda, módulo de lambda, a magnitude do vetor dessa quantidade, e você pode reverter se você botar lambda igual a menos 1. Então, para você subtrair 2 vetores, A e B, né? Se eu botar aqui, botar horizontal, botar bem inclinado aqui, suponho que B seja assim, sabe? Se eu quiser fazer A menos B, né? Eu pego, construo menos B, então eu vou botar ele para cá, tá certo? E uso a mesma regra, né? Somo A com esse vetor aqui. Então tem aqui um paralelogramozinho, né? Aqui é o resultado, né? A menos B. Tá? É assim que a gente faz. Ora, é a mesma coisa que pegar um vetor que vai da extremidade de B para a extremidade de A. Né? Porque B mais A menos B dá A, né? Dá de volta o A, certo? Então, para você fazer A, você tem A e B, né? A e B. A menos B é o vetor que vai de B até A. Da ponta de B até a ponta de A, certo? Você vai da ponta do segundo até a ponta do primeiro. Fez a subtração. Certo? Então, isso é um produto. Soma de vetores, produto de um escalar com vetor, para poder fazer outras coisas. E agora a gente tem produto de vetores.
produto entre vetores, aí você vai ter um produto que gera como resultado um número, um escalar. Um escalar, às vezes, aqui tem só um parâmetro, né? Um sinal, possivelmente, certo? E o vetor tem três, né? Como eu falei, modo, direção e sentido. E você pode também fazer um produto entre vetores, né? Entre vetores. E dá um vetor, tá? Produto vetorial, produto escalar, né? Bom, é só conceito, né? Produto escalar é útil para determinar a projeção de linha em outra linha, de um vetor em outro vetor, né? É para isso que ele é criado, certo? Produto escalar não está aqui, né? Bom, deixa eu fazer. Então, por definição, se você tem A e B, eles formam um ângulo alfa entre si. Produto escalar é aquele cujo resultado, né, esses vetores, é o tamanho de A vezes o tamanho de B projetado em A, ou o tamanho de B vezes o tamanho de A projetado em B. Dá o mesmo resultado. Tá? Como é que é o conceito? Bom, a gente denota A.B, um ponto grossinho aqui, tá certo? Tá lá, né? Por definição, é magnitude de A, magnitude de B, a gente vai denotar com esse módulo, né, tradicional matemático, cosseno do ângulo, né? Tá? Certo? Bom, esse alfa é o menor dos ângulos entre A e B, né? Podia ser esse aqui também, tá certo? Que dá o mesmo resultado, né? Se eu usar esse outro ângulo, também dá o mesmo resultado, tá? E cosseno de alfa e cosseno dos primeiros alfa dá o mesmo resultado. Mas para a gente visualizar fácil, a gente tem o menor ângulo entre A e B. Não quer dizer que vai dar diferente. Mas eu não vou pelo outro lado, eu vou pelo lado mais rápido, mais curto, certo? A e B, então você tem aí a definição, né? Então você vê, A cosseno de alfa é a posição de A em B, né? B cosseno de alfa é a posição de B em A. Tá? Então é isso que eu falei aqui. E daí você tem algumas coisas interessantes, certo? Por exemplo, como é que é a magnitude de um vetor? Basta fazer para o escalar de um vetor com ele mesmo. Módulo de A ao quadrado, cosseno de zero que dá 1. Eu tenho uma forma de calcular a magnitude de um vetor. Né? Raiz quadrada para o escalar dele com ele mesmo. Tá? Né? Deixa eu falar aqui, não, mais na frente. Vetores ortogonais, né? O escalar dá zero. E a projeção de um no outro é um ponto, né? Então, você determina esses vetores ortogonais observando se o escalar dá zero. A perpendicular B, nesse caso. Vetores que estão com um ângulo acima de 90 graus, certo? O escalar vai dar entre 180, né? Ou seja, nessa região aqui, né? Como é o menor dos ângulos, né? Então, passou de π sobre 2 até π, né? Por exemplo, posso botar ele aqui, tá certo? Isso aqui é um ângulo, né? Que é maior que π sobre 2, já dá um escalar negativo, que a projeção está no sentido para trás, tá certo? Aqui também, né? O ângulo agora seria esse, tá certo? Tanto faz, você pode usar esse ângulo aqui também, mas a gente usa sempre o menor, né? Então dá negativo. Vetores sentidos opostos. É fácil, né? Cosseno de π dá menos 1, dá só menos módulo de A, módulo de B, certo? E assim sucessivamente. Né? Tem uma classe importante de vetores que a gente chama de versores, né?
a gente aproveita o produto escalar para poder definir versores, né? Bom, se um vetor tem magnitude unitária, a gente vai denotar esse vetor pelo símbolo minúsculo, beta minúsculo, e o chapéuzinho. Tá? Todo vetor com essa notação vai ter essa propriedade. Tá? O que o versor tem de específico e de interessante? Tá? Primeira coisa, ele tem magnitude unitária. Tá? Tem a segunda propriedade aqui que também é embutida. Ele é adimensional. Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Por exemplo, se você quer escrever um vetor A, ele é colinear com o versor Azinho, tá? Digamos que a magnitude de A seja um número positivo A, tá? Tirar a seta aqui, tá? Magnitude de A, vou dizer que é A. Então, eu posso dizer que A pode ser escrito da forma magnitude dele, direção e sentido de versor. Onde é que está a dimensão física, né, do vetor? Está aqui, ó. Se ele é uma força, é newton, né? A em newton. Isso aqui é adimensional. Então, a magnitude, a grandeza física está representada aqui, digamos assim. E aqui está só a informação de direção e sentido. Tá? Tá? Magnitude e sua unidade está aqui. Tá? Você pode escrever vetores assim, e a gente vai fazer muito isso, né? Bom, o próximo tipo de produto é o produto vetorial, que agora ele define dois vetores, bota esses dois vetores num plano e define um sentido ortogonal a esse plano, que contém a B. Digamos que alfa é um que vai de A para B, tá? E com digamos, essa tipo de movimento imaginário de A para B, a gente define esse sentido desse vetor. A regra do saca-rolha, né? A regra da mão direita. Você imagina pegando o A e indo em direção a B, você define um sentido que é ortogonal a esse plano, certo? E apontando o sentido do polegar. Então, esse versor específico a gente chama de U, tá? O sentido obtido dessa operação. Então, por definição, A vetorial B é módulo de A. E a notação agora é um pouquinho diferente, né? Escalar é A ponto, né? Vetorial é AXB, A vezes B, certo? Com esse sinal tradicional. Por definição é magnitude de A, magnitude de B, seno do ângulo, vezes 1. Né? Observe que importante essa questão, certo? Rigorosamente, você pode usar qualquer dos ângulos que vai entre A e B, certo? Tem esse ângulo aqui, né? Tem esse outro, certo? Que é 2π menos alfa. Né? Você usa o menor dos ângulos, é a convenção para a gente não esquecer, certo? E vai ter o sentido. Suponha que eu usasse o outro ângulo, que é 2π menos alfa, certo? Ora, seno de 2π menos alfa é menos seno de alfa. Tá? Então, se eu fizesse desse jeito, né? Segundo esse outro, olhando para o polegar, tá? Ia ser um U para baixo, só que é menos. Volta e corrige. Mesmo que eu faça por aqui, certo? Usando esse ulinho aqui, vai dar seno desse ângulo vezes ulinha. Mas seno do ângulo é menos seno de alfa. Então vai dar menos ulinha que sobe para cima. Tá? Então, para a gente não fazer confusão, o que a gente faz? A gente usa o menor dos ângulos. E o seno, né? O que acontece agora? Vetores colineares têm produto vetorial zero, porque o seno de zero é zero, né?
vetores ortogonais têm produto vetorial máximo, digamos, de magnitude, tá? E assim sucessivamente, né? Qual a utilidade do produto vetorial? Ora, uma delas é determinar a equação de plano. Se você sabe o sentido do produto vetorial de duas retas que estão no plano, pega dois vetores e faz o produto vetorial, você sabe a ortogonal ao plano. Dá para você calcular essas coisas. Tá? Muito bem. Vamos falar sobre alguns sistemas de coordenadas, né? E a gente vai conceituar alguns parâmetros que... ele vai falar sobre esses sistemas aqui, né? X, Y, Z, coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. A gente vai trabalhar com equações diferenciais nesses três sistemas, equação de Laplace, equação da onda, né? Então, em cada sistema, a equação diferencial tem uma forma diferente, né? Que a gente usa. Tá? Bom, o sistema de coordenadas cartesianas, né? Nós temos, primeiro, que define três direções do espaço ortogonais. Vamos chamar essas direções de x, y e z. Tá? Vamos definir três versores dessas direções, a x, a y e a z. Tá? Então, você tem... a gente define aí... Deixa eu falar aqui sobre isso. Bom, essa é a ordem, né? X, depois Y e depois Z, certo? Talvez seja conveniente a gente falar sobre a forma de desenhar um sistema de coordenadas. Eu acho que é importante falar isso agora mesmo. Né? Que não está dito, mas eu vou falar. Deixa eu limpar aqui. Como é que a gente desenha o sistema, né? A gente vai voltar a esse assunto, mas eu vou já falar aqui, para a gente poder entender bem, né? Se eu faço X, né? Para cá, certo? O versor AX. Vou desenhar o segundo versor para onde eu quiser. Ortogonal primeiro, tá certo? Aí, né? Bom, o terceiro eu posso botar tanto para baixo quanto para cima, tá? A regra de uma base, que a gente chama de base cíclica básica, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, certo? Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho só. Ortonormal, né? Bom, orto de ortogonalidade, né? Os três vetores de base, versores são ortogonais. Normal, porque eles são normalizados, são todos de magnitude 1, são versores, né? Cíclica, porque se eu fizer o produto escalar na ordem, né? Permutações cíclicas nessa ordem aqui. Por exemplo, o produto vetorial de AX com a Y aqui dá o terceiro. A Y com a Z dá AX. Né? A Z com a X dá Y. Então, isso é a permutação cíclica. Eu falei, bom, eu vou desenhar assim, tá certo? Se eu botar o AZ para baixo, ela não é uma base cíclica, tá? A X com a Y dá menos AZ. Tá? Mas eu posso, como por convenção a gente usa assim para a base cíclica, para sempre saber direito como colocar as coisas no espaço. Então, onde eu colocar X e Y, o terceiro tem que obedecer, por exemplo, vou botar aqui a X, vou botar a Y para cá, certo? Aí eu tenho que saber, a X com a Y está onde? Para onde? Está para baixo. Então, o AZ tem que estar para cá. Essa é uma base cíclica. Certo? Que a X com a Y dá AZ. A Y com a Z dá X. Tá? A Z com a X dá Y. Está na ordem cíclica. Você pode dizer como quiser, desde que a terceira linha aponte na seta correta, na direção correta, que dá
a direção do terceiro versor. Certo? Então, a gente vai desenhar a base sempre dessa forma, né? Cíclica, né? Se a sequência de coordenadas é essa, x, y, z, então os versores correspondentes vão na ordem cíclica, né? E assim, em qualquer sistema, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, em cartesianas, os três versores estão na ordem cíclica, né? Tem uma coordenada que a gente chama de x, associada à direção AX, né, do AX, uma coordenada Y, coordenada Z. Em geral, em eletromagnetismo, isso aqui é distância em metros, tá certo? Podia ser adimensional, ser um espaço matemático avistado. Aqui, geralmente, é espaço de coordenadas mesmo, espaço físico, tá? Então, geralmente, x e y são dimensões em metros, né? AX e YZ adimensionais. Né? Um ponto no espaço dimensional é representado pelo ator mais famoso do curso, que é o vetor posição x. Tá? Então, esse rapaz aqui, ele vai aparecer em todo canto, certo? Por isso que ele é o ator mais famoso, né? Talvez não seja, não sei, ele tem que ver. Acho que ele aparece muito, tá? É o que é chamado vetor posição. Né? E ele disse, bom, um ponto P pode ser localizado pelo vetor posição x, corresponde às coordenadas x, y, z. Quer dizer o quê? Que esse vetor x tem três componentes. Uma componente, né? X vezes a x, você projeta, né? A direção x. Uma y vezes a y e uma z vezes a z. Ou seja, o vetor posição, outro espaço aqui, ele tem essa representação, né? X na direção x é decomposto uma soma de 3, certo? Mais y a y, mais z a z. O que mais que a gente pode falar sobre, sobre as coisas desse sistema de coordenadas? Uma coisa importante. Os versores do sistema são constantes. Tá? Por exemplo, né? Isso aqui é o espaço dimensional, certo? Se eu quiser desenhar os versores aqui nesse ponto, os versores fazem isso. Ó. Se eu quiser desenhar aqui nesse ponto, os versores fazem isso, certo? Não depende da coordenada. É a mesma direção, eles são paralelos, mesmo versor. Tá? Esse aqui é o mesmo desse, esse aqui é o mesmo desse. Então, não depende de onde eu estou. Esse aqui é x1, esse ponto aqui, x1, y1, z1. Esse ponto aqui, o centro dele é x2, y2, z2, né? Nos dois pontos, os versores são os mesmos. A x é o mesmo da x aqui, tá? O AY é o mesmo, e assim por diante. Então, esse é o único sistema em que os versores são constantes. Essa é a primeira observação importante. Tá? Finalmente, distância de um ponto P à origem. Como é que a gente calcula? Usando álgebra vetorial. Suponha que esse ponto aqui é o ponto x 0, y0, z0. Né? Quer dizer que o vetor posição que vai até esse ponto ele tem que expressão chamada de x0. Né? O x0 ele vale, a projeção vai dar x0 na direção x, mais y0 na direção y, mais z0 na direção z. Qual é a distância desse ponto P, P0, né, até a origem? Ora, é um módulo de x0. Então, esse OP0, né, essa distância, é o quê? Raiz quadrada x0, escalar x0. Como os versores são ortogonais, para o escalar vai dar raiz quadrada de x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais z0 ao quadrado. Tá? E assim por diante. Como é que eu faço distância entre dois pontos do espaço dimensional? Ora, tem aqui posição 1, chamar de x. Posição 2, chamar de x1 e x2.
P1 e P2, certo? Então, eu localizo os pontos com o meu vetor de posição, calculo o vetor de diferença. Né? Então, a distância de P1 até P2 é o quê? Módulo de x2 menos x1. Defino as coordenadas de x1 e x2, subtrai os vetores e calculo para escalar, né? E x2 menos x1 com ele mesmo. É assim que a gente faz. A gente vai fazer isso direto, tá? Porque isso é mais fácil de fazer do que você ir no espaço e olhar e calcular trigonometricamente as distâncias. Tá? Você define as coordenadas, certo? Isso aqui seria, né, em termos de coordenadas, né? Se P1 tem coordenadas x1, y, z1, e P2 tem coordenadas x2, y2, z2, isso aqui vai ser fácil, né? Que vai dar x2 menos x1 ao quadrado, né? Já dá direto, certo? Ok? Bom, daí tem esse programa de coordenadas cartesianas, daí tem o sistema de coordenadas cilíndricas. As coordenadas agora são na ordem, né, cíclica R, Φ e Z. O que quer dizer essas três coordenadas, né? Bom, aqui, como referência, tem o sistema de coordenadas cartesianas. R, aqui tem um ponto no espaço, né? As coordenadas desse ponto são esses três parâmetros R, Φ e Z. Olha, R é uma distância, tá? Φ é um ângulo, é adimensional, é radianos. Z é uma distância em metros, coordenada em metros. Então, Φ é dimensional, certo? É coisa para se lembrar. Então, o que você faz? Bom, projeta P no plano XY e mede a distância da projeção até a origem. Você tem a primeira coordenada, a radial em cilíndricos. Tá? Essa distância aqui. Ó. Tá? Segunda coordenada, baixa a projeção e vê essa linha de quanto ela desvia em relação ao x. É o azimuth em radianos. Terceira coordenada é a altura, para cima ou para baixo, que é a altura Z. Tá? E aí a gente tem que saber como definir os vetores de base, os versores. Certo? Bom, daí entra o conceito de superfícies coordenadas. Tá? Se você tem um sistema cíclico qualquer, U, V e W, certo? Nós temos o que se chama três superfícies coordenadas, né? SU, SV e SW. Quem são essas superfícies? Bom, SU é a superfície U igual a uma constante, KU, certo? Superfície SV é a superfície V igual a KV. Ou conjunto de superfícies, né? Certo? Superfície SW é a superfície W igual a K índice W. Né? Os versores do sistema são aqueles ortogonais a essa superfície, SU, SV, W. Né? Então, isso aqui é ortogonal a U, e a U aponta no sentido de aumento de U. Isso aqui é ortogonal a V, e a V aponta no sentido de aumento de V, e assim por diante. E a W aponta no sentido de aumento de W. Né? Se você for olhar isso no sistema de coordenadas cartesianas, vai ficar fácil de perceber, certo? Né? Superfície coordenada SX é a superfície x igual a uma constante, chamada de kx. Né? X constante é o plano YZ, ou todos os planos paralelos ao plano YZ. É o plano X constante, certo? Então, o AX aponta no sentido ortogonal a esse plano aqui. E no sentido de aumento de X. Né? É uma coisa, certo? A superfície Y igual a KY, uma delas é o plano XZ. Que é esse plano aqui, certo? O verso AY aponta no sentido ortogonal a esse plano. Né?
E aí, e finalmente, o plano XY, que é a Z constante, Z igual a KZ, né? O AZ é ortogonal a esse plano XY, ou aos planos quadrados a ele, e aponta o sentido da mesma. É assim que ele define o sistema de coordenadas. Superfícies coordenadas, você acha os vetores, os versores, certo? Se você olhar agora aqui, quem é R igual a constante, né? Quem é φ igual a constante, e quem é Z igual a constante. Tá? Olha, R constante é uma superfície cilíndrica, né? Que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes do eixo Z, que é um cilindro, superfície cilíndrica. E aí temos imediatamente o versor R, né? Eu defini um ponto no espaço que tem essa coordenada R, esse azimuth, certo? Pode ser essa altura aqui ou pode ser aqui também, certo? Pode botar em qualquer lugar. Então você tem o versor R, que é esse aqui. Segunda condição é φ constante. Φ constante é semiplano, certo? Porque isso aqui é um valor de φ, do outro lado tem um outro valor distante de π, para cima, né? Mais π. Então dá só o semiplano em que corresponde a esse φ, esse semiplano aqui, ó. Só um pedacinho dele está mostrado. Então a φ está aqui, ó, ortogonal ao semiplano φ constante. Positivamente. E a Z é ortogonal ao plano XY, que é o plano Z constante. Certo? Então, observe que nós temos aqui um conjunto de versores mutuamente ortogonais, obedecendo a ordem cíclica, né? Na ordem que desenhou, né? A R vetorial φ da Z, a φ vetorial Z da R, a Z vetorial R da φ. Ordem cíclica. Né? Vetor posição, isso aqui está escrito errado. Isso aqui é... Esse AR aqui é para estar aqui, certo? E esse AZ aqui é para estar aqui. Né? O vetor posição, né? Tem duas componentes agora. Né? Que é o vetor posição. É esse vetor mais esse. Não tem três, só tem duas. Tá? Hã? O vetor posição, que é esse vetor aqui, o x, tem a soma desse vetor na direção radial, mais esse na direção axial. Ele não tem componente azimutal. Ele não tem nenhuma componente desse vetor. Tá? Então, isso é importante e a gente se perguntar, oi, como é que pode, né? Só duas componentes? Z, não é isso? Ora, esse vetor depende, no sistema de coordenadas cilíndricas, de que coordenadas? Vamos ver, né? Se eu estou aqui, para esse conjunto de pontos, eu tenho esse vetor. Se eu estou aqui, eu tenho um outro conjunto de valores, não é isso? Tá? É de se esperar que esse vetor dependa das três coordenadas. Né? Quantas coordenadas tem aqui? Mas tem uma terceira escondida aqui dentro. Porque o AR é função de φ. Então, x depende de três coordenadas, porque o AR está escondido aqui, certo? Está embutido. Né? Não só isso, né? Observe, né? AR é a φ, certo? Se eu for para cá, o AR vem para cá e o Aφ vem para cá. Esse AR daqui e esse Aφ daqui são diferentes desses dois. Esse AR está para cá, esse está para cá. Esse Aφ está para cá, esse está para lá. Então, ambos dependem de quem? Dessa coordenada. Não depende dessa. Eu posso transladar, certo? Eles ficam em paralelo. Mas se eu rodar, a R e a φ variam. Então, primeira observação, em coordenadas cilíndricas, a R é uma função de φ e o Aφ também. O AZ não depende de nada, porque o Z, você pode ir para onde quiser, que ele fica sempre a mesma coisa. Então, tem dois versores variáveis. Tá? É isso que está acontecendo aí. Tá?
Então, distância de um ponto à origem, se x é dado por r a r mais e a z, né, é fácil, certo? Os versores são todos ortogonais, né? Então, o módulo de x dá para o escalar dele com o elemento que vai dar R2 mais Z2 raiz quadrada. Ou elevado ao meio, né, se quiser. Tá? Ou seja, a distância de um ponto de origem não depende do ângulo azimutal. Tá? Bom, e finalmente o sistema em coordenadas esféricas. Você tem 3 coordenadas, a radial R grande, né, para não confundir, tá certo? Lá no Jacques ele usa ρ, né? A gente não usa ρ, porque ρ é usado para densidade de carga. Não usa ρ. Então é R maiúsculo para esférica, R minúsculo para cilíndrica, tá? Θ é um outro parâmetro que é um ângulo, né? E φ que é um outro parâmetro que é um ângulo, é o mesmo ângulo de cilíndricas. Então, R agora é a distância do ponto propriamente dito, a origem, é R, tá? Aqui estão as 3 coordenadas, né? Só um pouquinho aqui. Distância de um ponto à origem sempre é R, tá? Metros. Então, assim. Θ é chamado ângulo, é o segundo coordenado na ordem, não é φ, a segunda é θ. É o ângulo de desvio do vetor posição em relação ao eixo Z. E o terceiro é o azimute, como antes, certo? Projeta aqui, tem essa linha, ainda tem um azimute, um ângulo azimutal. Né? Importante só voltar um pouquinho, tá certo? Nos sistemas anteriores, que eu não falei, mas a gente aproveita de falar agora. Domínio, né? O espaço dimensional em cartesianas é espaço 3D, né? É x qualquer, tá certo? Menos infinito, mais infinito, né? X, Y, Z, né? Você tem espaço 3D. A equação de espaço 3D é essa, né? X qualquer, Y qualquer, Z qualquer. Em cilíndricas, o espaço tem a distância sempre positiva, não é isso? Ou nulo. O φ é uma volta completa só. Se você der mais do que uma volta, você repete, você volta no mesmo lugar. Tá? Entre 0 e 2π. Tá? E o Z qualquer. Né? E finalmente esféricas. Agora a gente está vendo aqui como é que é a história. A distância à origem, né? Que é o número positivo sempre. Né? Vou botar aqui. R é maior ou igual a 0. Né? O ângulo polar, bom, eu poderia fazer isso aqui, tá? Mas veja, quem faz isso é o φ. Eu vou até embaixo. Se eu quiser gerar toda a volta completa, eu vou com o φ e faço isso. Então, o θ só vai de 0 até π. Tá? Então, θ vai de 0. Eixo Z é θ igual a 0. Eixo π, eixo menos Z é o θ igual a π. Tá? E o φ é a mesma coisa, né? 0 vai igual a φ menor que 2π. Com isso, eu gero todo o espaço. Estou aqui em θ, certo? Se eu fizer φ variável, eu tenho todos os pontos aqui. Tá? Eu venho para cá, certo? Já todo mundo vem para cá. Né? Eu não vou fazer isso aqui, não precisa, certo? Quem faz essa parte aqui é o φ, ele varia. Tá? Superfícies coordenadas são as superfícies SR, Sθ e Sφ. Né? R constante, né? Θ constante. E com ela a gente determina os versores. É de se esperar que o versor fique constante, é a mesma coisa de cilíndrica, vai ser o mesmo resultado. Então aqui você tem, R constante é uma superfície esférica, certo? O versor AR, desculpa, é ortogonal à superfície esférica.
pode ser em qualquer lugar, né? Aqui ele faz isso, tá? Aqui ele faz isso. Tá? Segundo versor, é ortogonal à superfície S-teta. S-teta é teta constante, que é uma superfície cônica. Tá? Então, a teta está aqui, ó. Aumento, né, de teta, ortogonal à superfície cônica. Você vai ver que ele é ortogonal a R. Certo? A superfície SF é o semiplano que está aqui. Ó. Esse aqui. O SF é ortogonal. Esses versores, nessa ordem, R, θφ, AR, θφ, são mutuamente ortogonais, formam a base cíclica. Certo? A R vetorial a θ da φ, né? Deixa eu apagar aqui. A R vetorial a θ da φ, a θ que é o segundo vetorial a φ da R, a φ vetorial R que é o terceiro vetorial R da θ. Tá? O que mais? Distância de um ponto à origem. O vetor de posição é quem agora? Olha, eu estou aqui, certo? Aqui está o ponto P. Então, a distância... Deixa eu apagar aqui esse... Aqui. Aqui está a distância de P origem que vale R. Aqui está o versor, que ele é na direção dessa linha, certo? E aqui está o vetor de posição, que é esse vetor aqui. Quem é ele? Magnitude é R. Direção e sentido de R. Só tem uma componente. Não tem componente a θ nem a φ. Onde é que está a dependência das coordenadas? Está aqui dentro. A R é uma função de θ e φ. Para saber exatamente, você tem que especificar θ em radiano e φ em radiano para calcular exatamente que vetor é esse. Não é só o R, né? Peraí. Deixa eu só... Os três versores dependem das coordenadas, né? A R varia, né? Por exemplo, aqui o R vale 1, aqui ele vale outro, certo? Aqui ele vale outro, né? Tá ruim de desenhar aqui com esse negócio fazendo isso. Vou terminar devagar. Então, varia com θ e varia com φ, certo? Basta você ir na borda desse cone aqui, ó. Eu vir para cá, o R vai fazer isso, certo? Varia com φ também. E varia com R, né? Se eu fizer isso aqui. Certo? Mesma coisa do θ, né? Uma θ varia assim, com θ, e varia também com φ, né? A θ aqui faz isso. O θ aqui faz isso, né? Aqui ele faz isso para frente, tá? Aqui ele faz isso, né? Então, a R e a θ depende de θ, que é o ângulo θ, e também da azimuth. O Aφ não. O Aφ só depende de φ. Se você fizer isso aqui, o Aφ fica sempre paralelo a ele mesmo, certo? Mas se você variar o azimuth, o Aφ muda. Então, a R e a θ dependem de φ, a φ depende de φ. Tá? Então, distância de ponto de origem é mais fácil ainda, né? É módulo de x, certo? Igual a R, né? Que é R a R. Escalar R a R da R2 raiz quadrada da R. Mais fácil. Tá? Deixa eu ver qual é a última parte aqui. Peraí, deixa eu ver só um minutinho, tá? Bom, para a gente concluir essa aula, né? Vamos falar sobre transformações de coordenadas de vetores. Antes de falar disso, né? Antes de falar da transformação, mas vamos falar um pouquinho sobre decomposição, né? Que eu não falei, certo? Eu deveria ter falado aqui. Decomposição de vetores, né? Porque para você somar
multiplicar, etc., se você expressar cada vetor numa base, né, aí fica fácil, né? Fazer a álgebra. Então, se eu tenho uma base cíclica ortonormal, fica fácil fazer a álgebra. Bom, de forma genérica, se as direções são 1, 2 e 3, né, os versores são A1, A2 e A3 na ordem cíclica, certo? Pode ser o VW, tá certo? Pode ser o que seja. Vou botar A1, 2, 3, né? Então, a base cíclica ortonormal quer dizer isso, né? AI escalar AJ é igual a delta de J, o delta de Kronecker, que vale 1 si igual a J, né? 0 si diferente de J, tá? Delta de Kronecker, né? Então, essa é uma propriedade da base ortonormal, né? São mutuamente ortogonais. Cíclica, AI vetorial AJ dá aquele termozinho, né? Não sei se você conhece, lá da física, Epsilon e JK, já ouviu falar dele? Não. Hã? É o parâmetro de Einstein, né? Isso aqui é utilizado exatamente para você determinar a sequência cíclica, né? Epsilon e JK vale 1. Se IJK é uma ordem cíclica, a partir de 1, 2, 3, certo? Vale 0 se você tem índices iguais, alguns desses são iguais. Certo? E vale menos 1 se IJK não é uma permutação cíclica a partir de 1, 2, 3. Certo? Então, esse parâmetro de Einstein, né? Epsilon e JK. Certo? Então, é assim, A1, A2 dá A3, A2, A3 dá A1. Ordem cíclica, né? A3, A1 dá A2. A2 com A1 já violei, certo? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, né? Se eu mudar isso aqui, dois desiguais, dá zero. O vetorial do vetor com ele mesmo dá zero, tá? E assim por diante. Se eu botar 2, 1, 3, aqui dá mais 1, aqui dá menos 1, né? 2, 1, 3, 3, 2, 1, tá? 1, 3, 2. Tá? Por exemplo. 6 termos não nulos e mais 3. Então, aqui tem 9 termos, né? 27 termos, na realidade. 27 possibilidades aqui. Tá? É um tensor, né? Isso aqui, na realidade, na definição matemática. Tá? Então, cíclica ortonormal. O produto vetorial de 2 dá o terceiro se tiver na ordem cíclica. Dá menos o terceiro se não tiver. Né? E dá zero se for de dois iguais. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai usar uma base cíclica para pegar um vetor qualquer e decompor nessa base. Digamos que isso aqui é a ordem, direção 1, 2 e 3. Né? Depois a gente usa coordenadas, se quiser. A1, A2, A3 estão aqui, tá certo? Eu venho agora com o vetor A, decompõe, está muito comprido. Não, aqui. Decomponho na minha base cíclica ortonormal. Quer dizer que a posição na direção 1 é A1 maiúsculo, na direção 2 é A2 maiúsculo, na direção 3 é A3 maiúsculo, então o meu A vai ficar na forma. Bom, com isso, né, eu tenho aí toda a álgebra vetorial, certo? Se eu pego A
Digo que ele é decomposto numa base cíclica, né? E B também. Tá? Vou botar aqui J, tá? Fica diferente. BJ, J. Tá? Em alguns casos eu posso usar o J, em outros casos eu vou usar o I. Como é que fica a soma? Se estão decompostos na mesma base, eu somo projeções em cada direção. Né? Fica mais fácil. Né? Soma algébrica em cada direção. Né? Produto de escalada como os versores são ortogonais. Eu vou botar como é que seria, tá? Soma de I igual a 1 até 3. Soma de J igual a 1 até 3. AI, BJ, AI escalar AJ. Tá? Só que isso aqui vale delta de J. Delta de J é só não nulo quando I igual a J. Então isso aqui vai dar o quê? AI, BI. Certo? Por aí vai, né? O vetorial é uma coisa, certo? Posso botar na notação aqui direto, né? Soma de I igual a 1 até 3. Posso botar todos os termos. J igual a 1 até 3. Soma de K igual a 1 até 3. Aí, BJ. Epsilon de I, JK, AK. E a gente vai saber aqui, quando tem 27 termos aqui, né? 3, 29 e 27, certo? Dos quais apenas 6 são não nulos. E só tem 6 termos que têm origens diferentes, no ordem cíclica ou acíclica, né? Então, isso aqui a gente sabe o que vai dar. Isso aqui vai dar, sempre se a ordem for cíclica, dá o terceiro vetor mais. Se for o contrário, dá o terceiro vetor menos. Então, isso aqui vai dar, na direção 1, né? 2, 3, 1, 3, 1, 2. A2, B3. É 2, 3, 1, certo? Cíclico. Menos, é o viola aqui, 3, 2. Né? Mais permutações cíclicas. Eu posso fazer, só olhando para isso, eu vou permutando. 3, 1, 2, né? 1, 3, 2. E o último. 3 vira 1, 1 vira 2. A1, B2. A1, B2. Menos A2, menos 1. Na verdade, basta você saber um termo. Basta saber um termo, né? 2, 3, 1. Os outros 5 você descobre fazendo essa regra. Tá? Tá? Bom, então, para que decompor? Para a gente poder fazer álgebra, né? Bom, uma última coisa que eu queria falar, eu tenho a impressão que essa parte estava depois, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui, só, rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Não, é isso mesmo. É para ser dito agora esse assunto. Não estava aqui na minha nota de aula, essa parte de decomposição de vetores. Bom, bom, uma coisa importante também, a gente vai ter que, às vezes, por exemplo, qual é a dependência do versor AR de esféricas com as coordenadas? Como é que eu descubro? Eu tenho que, para poder saber isso, eu tenho que decompor esse versor na base cartesiana. Porque os versores de base são constantes. A única forma de descobrir. Muitas vezes vai ter que fazer esse tipo de coisa. Transformar um vetor de um sistema para o outro, certo? Então, suponha que você tem um versor no sistema XYZ. Você quer ver como é que ele é no sistema RFZ. Tá? Aqui quer dizer o seguinte, eu sei as coordenadas do vetor. Tá? Eu sei as coordenadas. Quer dizer que eu sei XYZ, sei quem é RFZ. Certo? Como é que eu sei isso? Bom, deixa eu mostrar aqui no diagraminha, né? Ponto. Aqui é a distância à origem, aqui é o plano XY. Eu sei transformar de uma coisa para outra, certo?
que é φ, né? Cosseno φ é igual a quem? X sobre R. R é x2 mais y2. É x sobre... Dado xy, eu sei quem é cosseno de φ. Sei quem é seno de φ também. É y sobre x2 mais y2. Ou seja, sabendo as coordenadas, eu sei as coordenadas do sistema. Tá? E z igual a z, né? Então, suponha que eu tenho um vetor decomposto do sistema de coordenadas cartesianas. Quero saber quem é em cilíndricas. Então, é importante a gente falar, por que eu estou falando sobre vetores? Ele vai lidar com campos vetoriais, certo? Isso aqui, às vezes, pode ser um campo elétrico, um campo magnético, alguma coisa. Ele depende das coordenadas. Cada coordenada dessa, cada componente, é uma função escalar de 3 variáveis. Né? E eu preciso saber os valores de x, y, z para saber quem é a x nesse ponto. Se eu mudar o ponto, quem é a x agora? Eu vou a x, tá? E x, y, z e tempo também, né? Mais um outro parâmetro, né? A gente, por enquanto, está no regime só de dependência com as coordenadas. Bom, então essa é a pergunta. Quem são esses aqui, incógnitas, dado esses aqui? Olha, eu já sei que a Z vai ser o mesmo. Tá? Mas e a R? Bom, o que eu faço? Como eu conheço isso aqui, para saber isso, eu faço produto escalar dele com isso. Aliás, desculpa. Quem é o AR, eu faço produto escalar desse conhecido com o versor de base, AR. Vai dar minha componente radial. Né? Isso aqui é A escalar R, né? A projeção do A na direção radial. Tá? Módulo de A, 1 cosseno do ângulo. Módulo de A cosseno é a projeção, é o AR. Tá? Isso aqui vai dar o quê, né? AX escalar R. Mais esse outro, AY escalar R. Mais a Z escalar R. Mas esses versores são ortogonais. Tá? É a mesma base. E eu preciso saber esse produto escalar. Mesma coisa para a fita, certo? A φ é igual a x escalar a φ mais a y escalar φ, tá? Ok. Preciso só saber quem são esses produtos escalares. Né? Vamos ver aqui no diagrama. Aqui está a disposição desses versores, né? Se você olhar os versores para um dado φ, né? Observe, a x e a y não depende de φ, e o AR e a φ dependem. Né? Isso aqui eles têm módulo 1, a ponta deles termina numa circunferência de raio unitário. Tá? Então é fácil calcular para escalar. AX com AR, módulo da R dá 1, módulo da X dá 1, cosseno de φ. Tá? AX com a φ dá cosseno de π sobre 2 mais φ. Dá menos seno de φ. Né? A Y com a R, isso aqui esse ângulo aqui é φ, né? Tá? Isso aqui é π sobre 2 menos φ. Então, para escalar a Y com a R dá cosseno disso, que dá seno. E a Y com a φ dá cosseno de φ de novo. Tá? Então, você tem aqui a X com a R dá cosseno. A Y com a R dá seno, né? A X com a φ dá menos seno. A Y com a φ dá cosseno. Né? Se você quiser colocar, o AZ vale AZ. Tá? Ou seja, AR é cosseno seno, cosseno φ a X mais seno φ a Y.
A φ vale menos seno φ, cosseno φ. E o AZ vale 0 a x mais 0 a y mais 1 a z. E aqui você tem mais 0, aqui está errado, que é a y componente, né? Mais 0 a z, mais 0 a z. Olha, isso aqui é uma transformação matricial, certo? Isso aqui é A representado em cilíndricas, e aqui tem as componentes de A em cartesianas. E os coeficientes são os coeficientes de uma matriz, elemento de uma matriz. Isso aqui fica assim, ó. AR, a φ, a z, igual a cosseno seno zero, menos seno cosseno zero, 0,01. A x, a y, a z. Ou seja, a gente tem aí representação matricial de vetor, né? Eu vou chamar isso aqui de representação de A no sistema de coordenadas cilíndricas. Vou botar aqui embaixo, certo? Isso aqui eu vou dizer representação de A no sistema de coordenadas cartesianas. Isso aqui é uma matriz de transformação, chamada de T, que depende de ou de XY, né? Porque isso aqui é x sobre x2 mais y2, isso aqui é y, etc. A gente sabe essas coisas aqui, tá? Então é essa lei que a gente obtém, né? A no sistema FZ é igual a T de φ A no sistema. Deixa eu ver. Essa transformação é uma transformação. Essa matriz tem uma propriedade importante, que é a matriz unitária. Determinante dessa matriz é 1, certo? Você vai calcular cosseno ao quadrado, né? 0, 0, 0, 0, cosseno ao quadrado. Então, soma, né? Sua inversa é igual à sua transposta. A matriz tem essa propriedade. T a menos 1 é a transposta de T. É fácil de calcular. Só mudar a posição disso aqui. Por que é importante isso? Porque se eu quiser calcular ao contrário, né? Basta aplicar a inversa, né? Em ambos os membros. Tem T a menos 1, que é a T transposta também, se você quiser. Transposta de T a de FZ. Tá? Ok? Bom, se a gente for fazer a mesma coisa de cilíndricas para esféricas, ele vai chegar a um resultado parecido, né? Vai mostrar que A em esféricas é uma matriz A em cilíndricas. Né? Mesma coisa, mesmo procedimento. Bota A em cilíndricas, daí calcula por escala desse A com os elementos de base. Por exemplo, o AR, né? Vou dar um exemplo aqui. Aqui. É o A de cilíndricas, que é AR, escalar o AR de esféricas, mais a φ, né? A φ escalar o AR de esféricas, mais o AZ escalar o AR esféricas, né? Olha, isso aqui vai dar 0, porque a φ com a R são ortogonais. Estão nos dois sistemas. Aqui vai dar um resultado, aqui vai dar outro. E por aí vai, certo? O segundo elemento é a θ, o terceiro é o Aφ, né? O Aφ vai dar o mesmo resultado. O Aφ é um Aφ. O Aφ de um sistema é o Aφ do outro, certo? Aqui só muda para a R escalar θ,
mais a φ a θ, né? Dá zero, certo? Mais a z escalar a θ. Esse termo não vai aparecer, não vai aparecer. Mais uma vez vai ter elementos, certo? Quem precisa escalar, para calcular, para escalar de Rzinho com Rzão, Rzinho com a θ, a z com a Rzão e a z com a θ. A gente vai para a figura e vê, tá? Mais ou menos aí, né? Na verdade, fica mais fácil de desenhar no plano, certo? Aqui está o AR e aqui está a θ, né? Aqui está o Rzinho, aqui está o alfazinho, né? O alfazinho não vai dar para eu escalar zero, mas eu preciso do Rzinho e do AZ. Então a gente desenha no plano, não? É mais fácil. Aqui está o R, certo? Fazer uma sinfonia de raio 1, mais ou menos, né? A R. O atleta faz isso, vou botar ele aqui, ó. Mais ou menos esse tamanho todo. Teta, certo? O ARzinho está aqui. Está no plano XY, não é? Esse aqui é o semiplano φ constante, certo? O AFI está assim, certo? Desculpa. O AFI não, o AZ está aqui. O AFI não entra na história, né? A R, a θ, essa aqui é uma esfera, φ constante nesse plano. Pronto. O ângulo é esse aqui, θ. Na verdade, o que nós temos aqui, né? Eu pego a ZAR, rodo de θ e obtenho a R grande a θ. Pego isso e faço isso. Mesma coisa do sistema lá, certo? Os planos escalares aparecem aqui. A Rzão com a Rzinho dá seno do ângulo, né? A R com a θ dá... Desculpe. A R com a Rzão. Vou fazer o... Não, segundo vetor. A θ com a R, né? Aliás, é melhor... O a θ com a Rzinho, né? Dá conta, né? Não, peraí. A Z, desculpa. A Z com a Rzinho. É o segundo... Da mesma... Esse aqui deu o cosseno do seno. O outro é o azul. Isso aqui está errado. Dá para ser assim, ó. A gente fez aqui em cilíndricas para calcular a componente radial, né? Então você pega o ARzinho na direção radial, esféricas, e o AZ na direção radial, esféricas. E o Aφ dá zero, né? ARzinho com AR dá isso. Esse aqui dá cosseno, né? Você vai para o outro agora. O Aφ não, o AZ com a ARzinho com θ, e o outro é o AZ com a θ. Né? Rzinho com a θ, esse ângulo aqui é θ. Cosseno. A Z com a θ dá cosseno de π sobre 2 mais θ, que dá menos seno. Né? Se a gente olhar aqui, onde é que tá? Tá aqui, ó. Esse aqui deu seno de θ, não foi? Esse aqui deu zero, esse aqui deu cosseno. Né? Esse aqui deu a Rzinho com a θ, deu cosseno, não é isso? Deu. A Rzinho com a θ deu cosseno. E esse aqui deu menos seno. Então, representação matricial vai dar a matriz seno, zero, cosseno, cosseno, zero, menos seno, zero, 1, 0, né? O terceiro em relação ao segundo. Vai ser algo assim, ó. Seno, cosseno menos seno, 0, 1, 0. Vai ser algo assim. A em esféricas é S de θ, né? A de cilíndricas.
em que S vale seno, né? Seno com seno. Seno de θ, 0, cosseno. Cosseno de θ, 0, menos seno, 0, 1, 0. Quer dizer o seguinte, né? O terceiro elemento, que é o Aφ, é 0 a R de cilíndricas, 1 Aφ de cilíndricas, 0 a Z de cilíndricas, 0 a Z de cilíndricas. Tá? Certo? Então está aí feita a transformação. Então nós temos duas transformações, né? Essa é a segunda. E daí eu posso ir de cartesianas para cilíndricas, né? A de R θφ pode ser decomposta em S de θ, A de RFZ, que é T de φ, A de XYZ. Né? Mais uma vez, se ela tiver unitária, inverso igual a resposta, eu quero o problema inverso. Aqui vai dar, primeiro eu aplico S a menos 1, depois a esquerda T a menos 1. Vai ficar T transposta, S transposta. Ao contrário. S transposta. Tá? Certo? A gente completa as transformações, né? Ok? Bom, acho que a gente vai parar por aqui hoje, né? Muita coisa já, certo? E a partir da aula seguinte, a gente vai fazer essa aula em vídeo direto, tá certo? Eu informo você e dúvidas da lista e dos conceitos. Então, leia os conceitos também. Ele vai discutir essas coisas na nossa avaliação. Tá? O vídeo você vai colocar naquele link, né? Que você disponibilizou? Não, o vídeo no nosso mural eu coloco lá o link para ele. Ele vai entrar na página da pós, tá certo? Que é fácil de achar também, mas eu boto sempre o link do vídeo para você saber. Tá bom? Ok? Nessa primeira lista já tem algo relacionado a isso, né? Essa primeira parte aí. Não, essa vai ser essa. A aula gravada aqui vai estar lá, vai ser essa aqui, que vai ser sair mais de noite. Tá? Não, falando dessa lista que você já disponibilizou, não, já tem algo relacionado a isso, né? Já é essa parte aí. Tá? Para a gravação.